Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 224. É o último, encerrando o Evangelho, né? O estudo do Evangelho. Vamos estudar, como eu já acabei de falar, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos então no último capítulo, que é o capítulo 28, a quinta parte, preces pelos doentes e obsediados, e aí a prece pelos obsediados. Vamos estudar dos itens 82 ao 84, tá certo? Hoje é um estudo especial, Estamos finalizando aí essa série. Se olharmos desde o princípio, completamos hoje 450 vídeos, desde 2012, porque a gente fez essa série do Evangelho no Lar 2 vezes, ok? Bom, nossa página na internet é aqui, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Lá você vai encontrar os 450 vídeos, ok? Além desses vídeos, você vai encontrar o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Vai encontrar o Tira Dúvidas. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, Acho que eu já tinha falado isso. E se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Então você pode mandar seu WhatsApp, pode mandar sua mensagem, que a gente sempre vai responder aí para você, tá? Seja sobre Evangelho no Lar, sobre terapia, seja para conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, fique à vontade, pode mandar à vontade. Se você prefere e-mail, aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode também mandar o e-mail que a gente vai responder. No caso do e-mail, tem muitas mensagens que caem naquele spam, naquela caixa de lixeira. Se você mandar um e-mail e eu demorar demais, mais de 10 dias, é porque ele caiu nesse spam. Você me manda de novo, que aí eu respondo. Ou então manda pelo Zap, que é mais garantido, tá? As pessoas que querem me acompanhar aí pelas mídias sociais, elas também podem me encontrar no Instagram, pode me encontrar no próprio Facebook, pode me encontrar no YouTube, que eu tenho outros canais também. Busca lá, Sérgio, aqui, Sérgio W. Soares, tudo junto. Você bota lá, Sérgio W. Soares, que aí ele vai mostrar para você aí os mais diversos caminhos, os mais diversos canais aí, tá? Então também tem essa possibilidade para acompanhar outros trabalhos e outros estudos aí que a gente vem desenvolvendo já ao longo do tempo, tá? Informamos também que esse estudo ele consta no Facebook. E aí qual é a página do Facebook desse nosso Evangelho no Lar? Aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você pode também, clica no curtir, clica no compartilhar. Eu sempre falo, quando você clica no curtir e no compartilhar, esse vídeo que você está assistindo, clica no curtir, clica no joinha, se inscreve no canal, porque isso faz com que você cada vez mais ajude a divulgar esse trabalho e essa proposta do Evangelho no Lar. Se você está chegando aqui desde o primeiro, nossa, quanta reforma íntima e quanta transformação, Eu acho que todos concordam com isso nesse momento, E a gente lembra também que o nosso estudo, ele aparece lá na Rádio Espiritismo, aqui, www.radioespiritismo.com.br. Então, ali ele fica, Você pode procurar na grade de programação, dias e horários, tá? 24 horas de programação espírita. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Espiritismo no seu celular, entrando lá na loja Play Store, Apple Store, Google Store, essas lojas todas que tem aí. E daqui a pouco teremos também a fluidificação da água,
Você prepara aí a jarra, o copo, o vasilhame, que vamos fazer a fluidificação aí da água que está aí na sua frente. Prece de abertura então, né? Vamos nós. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, assim como também agradecemos a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui estão preparando, harmonizando e higienizando espiritualmente falando este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Sem perda de tempo, leitura da página de preparo, livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 110, cujo título é Vidas Sucessivas. O Emmanuel começa buscando uma frase de Jesus, que foi anotado por João no capítulo 3, versículo 7. E o que Jesus falou? Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Mais claro do que Jesus falou no que diz respeito à reencarnação, acho que não tem como, né? Ele só não falou reencarne porque essa palavra ainda não existia naquela época, né? Então, isso foi dito por Jesus para Nicodemos. Então o Emmanuel já comenta, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. E aí o Emmanuel continua, desviá-la para a interpretações descabidas, sem sentido, né? Pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções, às imposições da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Por quê? Crenças religiosas e fanáticos religiosos e de outras doutrinas que tem por aí, tudo bem, eles fazem lá porque está lá na Bíblia, ele fala que é porque está na Bíblia. Eu acho tão interessante quando ele fala que aonde que está na Bíblia? Eu li a Bíblia toda. Eu falo, você leu a Bíblia toda? Muito legal. Mas você já leu a história da Bíblia? Como assim a história da Bíblia? Lê a história da Bíblia. Por quê? Acho que foi 527 o ano que houve o Concílio de Constantinopla, onde uma rainha, que era a rainha Teodora, ela teve que fazer um monte de coisas que não eram muito legais para chegar ao trono e ficar poderosa. E quando ela vê na Bíblia que o quê? Eu vou reencarnar? Eu vou ter que reencarnar? Eu vou ser pobre de novo? Vou ter que falar... Não. Pode tirar esse negócio aí da Bíblia. Olha a ignorância. E foi feito o Concílio de Constantinopla, uma reunião totalmente sem sentido, e tirou a reencarnação da Bíblia. Ou seja, Deus, não quero, Jesus, tira esse negócio de reencarnação, tá? Eu não quero mais não, do jeito que eu tô muito bem. É como se fosse assim. E aí o cara ainda enche o peito, se estufa o peito e fala, não tem nada da Bíblia, eu li a Bíblia toda. Leia a história da Bíblia, para você ver quantas alterações que ela sofreu. E Jesus ali falou, né? Necessário vos é nascer de novo. Hoje a reencarnação é provada cientificamente. Já falo aqui há tantos estudos nossos, né? E aí o Emmanuel continua. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem, né? Uma quantidade enorme de desordem e de injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do mundo, do caminho. Se reencarnação não existir, como é que Deus é justo? De um nascer rico e outro pobre, um nasce saudável e outro nasce doente. Não vai ter justiça de Deus. Sem reencarnação, não tem Deus. Não tem Deus dentro desse conceito. É nessa hora, inclusive, que um ateu, que um agnóstico, né, que não acredita em Deus, alguma coisa assim, o ateu não acredita em Deus. O agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele acredita que existe alguma coisa. Entendeu? Essa é a diferença.
E nessa hora, eles até têm a razão deles. Ele fala, você fala que Deus é bom e é justo, então me explica por que um nasce rico e outro nasce pobre, o outro nasce saudável e o outro nasce doente. Ele quebra o argumento do cara. De qualquer religioso que não creia em reencarnação. E eu volto a dizer, hoje a reencarnação não é mais questão de você crer, de você acreditar ou não, porque é ciência, é provado pela ciência. Ciência provou, já era, acabou, não tem que discutir. Né? Então, ele fala aqui, o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajuste, né? Reajustamento. A gente está em resgates e reajustes. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Então, na lei dos homens, né, o cara que é criminoso, ele vai ser condenado à morte, ou vai ficar preso, vai ter sofrimento, aquela coisa toda. Mas a lei dos homens, ela é falha, né? Aí ele coloca, a providência, Deus no caso, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas, né, sujas, né, e úmidas. Determina somente que os comparsas de drama nefastos, maléficos, troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem, se recuperarem uns à frente dos outros. Então, eu cometi aqui um erro, de repente percebo a bobagem que eu fiz, e aí eu retorno dessa vez para fazer a coisa certa. Quem garante, você quer ver uma coisa? Me veio aqui essa ideia. Quem garante que um palestrante, e por que não me incluir também como palestrante, já que eu dou palestras aí para públicos grandes, dou palestras para públicos pequenos e para públicos grandes, né? E para mim pouco importa se o público é pequeno ou é grande, porque pelo menos eu procuro enxergar a grandeza da pessoa que está lá ao assistir aquele estudo. Mesmo que seja uma pessoa que esteja indo, né? Mas ainda assim, dando palestras e tudo mais, quem garante que de repente numa outra vida eu tenha sido um palestrante que ensinava, né? Ou seja, talvez eu dirigisse minha palavra ao público para que pessoas fizessem coisas erradas, estimulando elas a coisas erradas em vidas passadas. E aí a mesma virtude, a mesma qualidade que eu tenho em dar palestra, eu reencarno desta vez para fazer a coisa certa. Para gravar 450 vídeos de Evangelho no Lar, por exemplo. Né? E tantos outros. Já são mais de 1000 vídeos que tem aí pela internet. De vídeos comigo pela internet, né? Olha que interessante. Então é assim que a gente vai resgatando, tá? Cadê? Então a gente vai dessa maneira, voltando ao palco da atividade humana, para a gente se redimir, né? Se recuperar uns à frente dos outros. Então a gente reencarna para aprender a fazer a coisa certa, tá? Para a sabedoria magnânima, divina, né? Enfim, fantástica, né? Nem sempre o que errou é um acelerado. O que é acelerado? Não confunda acelerado com acelerado. Acelerado é o que é rápido, né? De aceleração, né? Acelerado é um delinquente, um malfeitor. Para a sabedoria de Deus, nem sempre o que errou é um malfeitor, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Cá entre nós, o que a gente vê de pessoas com o chamado vitimismo, eu como psicoterapeuta, eu atendo muita gente, dou muitas palestras sobre isso, que a pessoa ela é vítima de tudo, é vítima do mundo, é vítima... E quantas vezes essa vítima ela é pura ou sincera? Ou ela é que se faz de vítima? Quantas vezes é a pessoa se fazendo de vítima?
até por uma questão de educação e de cultura, que infelizmente, principalmente na nossa cultura do Brasil, a pessoa ser vítima, nossa, é mó barato. Ela recebe paparico, o pessoal fica com peninha dela, dá abraço, dá beijo, dá aquela coisa toda, né? E aí a pessoa fica sendo vítima, sendo vítima, sendo vítima, e deixa de ser protagonista da sua vida. Quando ela não enxerga que ela pode tomar as rédeas da sua vida e agir, e fazer, e buscar, e conquistar o que ela quiser. O que ela quiser, ela pode. Mas ela fica como vítima. Essa vítima, ela é pura e sincera? Não. Ela é a pessoa do vitimismo, né? Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Então, às vezes, o cara, ele age com maldade, faz um crime e induz uma outra pessoa a fazer o serviço sujo, vamos dizer assim, e aí na hora pegam só aquele cara que fez o serviço sujo. O outro tá ali, eu não, nem estava perto, né? Conseguimos enganar a nós encarnados, mas enganar a Deus, enganar ao plano espiritual, isso a gente não consegue. Não tem como, tá? O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Integral, eu vou botar aqui entre parênteses assim, 100% algoz. E aqui no caso da vítima, eu vou botar 100% vítima. Pronto, aí eu vou colocando aqui as traduções. Então, aquele algoz, aquele inimigo 100% algoz e 100% vítima são desconhecidos do homem. Mas Sérgio, eu conheço uma pessoa que ela nunca fez nada para ninguém e ela só apanha, só se complica, só tem problema. Como assim? Ela não é vítima, mas você sabe o que ela fez lá na vida passada? Você sabe o que? Você consegue afirmar e me garantir que lá numa vida passada ela não tenha aprontado? Se nós somos espíritos em progresso, em evolução, em desenvolvimento, então essa vida é minha melhor, eu estou evoluindo. Se essa minha vida não for melhor, eu não estou evoluindo, eu estou regredindo. Então, peraí, não está tendo evolução. Então eu estou evoluindo. Se eu estou evoluindo e essa vida é a minha melhor vida, significa que as outras, coisa boa, eu não fui. Eu não me vejo bom nem nessa vida. Eu me vejo como um espírito em evolução. Eu estou melhorando sim. Eu, você, todos nós estamos melhorando. Mas a gente já ser perfeito, puro, aquela coisa, não somos. Então, por isso ele fala, não existe o algoz 100% nem a vítima 100%. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, construtivos, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, como a bênção do temporário esquecimento. Eu reencarno, esqueço aquele meu passado, porque se eu me lembrar daquele passado, nossa, talvez eu nem fosse fazer nada, né? E aí eu começo de novo, eu tenho uma nova chance. É assim que a gente tem as oportunidades de resgate. Às vezes com inimigos que nascem na mesma família, trabalhamos esse resgate. Tá ok? E aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e pelos obsediados. Vamos agora do 82 ao 84, as preces. Na semana passada falamos sobre a obsessão. Eu até tive que dar uma boa corrida no final do texto ali, né? Quando a gente estava explicando ali no prefácio, né? Sobre obsessores encarnados, sobre obsessores desencarnados.
e que a melhor forma da gente se livrar da obsessão é mudando o nosso padrão vibratório, mudando a nossa atitude, mudando a nossa forma de pensar, de sentir e agir para uma maneira mais construtiva. Se eu me sinto obsediado e fico com raiva daquele obsessor, com ódio daquele obsessor, e começo a desejar que ele também se lasque, se complique todo, o que acontece? Eu estou vibrando no mesmo padrão que ele. Eu só estou aumentando essa obsessão. Agora, quando eu trabalho um pensamento, né, que ele siga seu caminho, seu rumo, e eu aqui, eu vou cuidar da minha vida, eu vou elevar meus pensamentos, seja através de um evangelho no lar, seja através de uma meditação, de uma visita à casa espírita, de um passe magnético, né, você começa a elevar teu padrão vibratório, tá? Então, na parte da prece, ele pega aqui na número 82. Nossa, tem bastante coisa hoje, hein? Vamos lá, ele pega aqui no item 82, a prece para ser dita pelo obsediado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos, né, dos prejuízos que eu tenha feito em outros tempos, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Então eu entendo que aquilo é uma lei de causa e efeito. Não gosto da palavra punição. Eu gosto da palavra causa e efeito. Deus não está punindo ninguém. Vou te punir. Não, você vai colher o que você plantou. A colheita daquilo que a gente plantou nunca é punição. É como o próprio nome diz, colheita. Tá certo? Eu plantei morango, eu vou colher morango. Eu plantei abacate, eu vou colher abacate. Eu plantei uva, eu vou colher uva. Eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu não gosto do limão que ele é azedo, isso não é punição. Foi minha escolha, foi uma escolha que eu fiz de plantar limão, certo? Então, ele coloca assim, que o meu arrependimento me granjeie, me conquiste o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem, o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Então, quando eu falo, possa eu retribuir com o bem, o mal que eu recebi, eu estou mudando o meu padrão vibratório. E aí aquele espírito que só pensa no mal, ele vê que você mudou teu padrão vibratório para o bem, e ele não gosta de você não. Ele fica danado. E aí você começa a fazer o bem, fazer o bem. Você mudando o teu padrão vibratório, você começa a ter a percepção e a sintonia com espíritos superiores ao teu redor. E aquele que é do mal fica danado. Aí ele chega, então por que ele agora está assim? Esse cara não presta e ele está agora rodeado de espíritos bons? É porque ele mudou o padrão vibratório. E aí aquele espírito do mal, ele começa a mudar o padrão. Não, deixa eu esquecer esse negócio, deixa eu praticar o bem. Aí, ele evolui. Aí ambos evoluem. Mas Sérgio, se eu evoluir e aquele obsessor evoluiu também, não vai ficar de novo no mesmo padrão vibratório? E eu vou responder, vai. Então não adiantou nada. Porque claro que adiantou. Porque no momento que você evolui o teu padrão vibratório e se torna um espírito do bem, e aquele obsessor eleva seu padrão vibratório e se torna também um espírito do bem, já não haverá mais obsessão. Porque nem você vai pensar em fazer mal para o outro e nem aquele obsessor vai pensar em fazer mal a você. Porque eles subiram o padrão vibratório. Deu para entender aí? Ele continua na prece, mas também sei, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. A gente já falou sobre isso hoje e na semana passada, né? Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. É interessante. Combate em mim o orgulho. Sabe o que é que eu vou viver? Situações que aflorem o meu orgulho.
Porque é assim que eu vou aprender a combater o orgulho. Não pense que Deus vai te dar, ó, 300 ml de humildade, você bebe e agora você ficou humilde. Não é assim. Quando eu peço para ter paciência, eu vou viver situações que aflorem a minha irritação, para eu então desenvolver a paciência em mim. Ok? Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar, né? Pode obsediar, né? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo em me depurar, me melhorar pela prática do bem, pela prática da caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Então, é eu começar a fazer as coisas boas. É eu falando no popular, tô cansado de apanhar, tô cansado de ter tanta coisa complicada na minha vida. Então deixa eu mudar o meu padrão vibratório para eu não mais ter aquela situação complicada. Se você não sabe ler e escrever e as pessoas ficam humilhando você porque você não sabe ler e escrever, vai chegar uma hora que você vai cansar. E aí você vai falar, eu vou estudar, vou entrar numa escola e vou aprender a ler e escrever. E aí ela nunca mais vai passar por esse tipo de humilhação. Mas antes ela não sabia ler e escrever, e o pessoal humilhava ela, falava, não, mas é difícil, não, escola, não tem tempo para escola não, e isso e aquilo, tá bom, então ela vai continuar, até que chega uma hora que a gente resolve mudar a nossa atitude, né? Ele continua, Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova. Compreendo como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento. Se eu não lhe estragar o fruto com meus queixumes, com os meus lamentos, né? Pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Isso está no capítulo 12, itens 5 e 6, capítulo 28, no item 15 e seguinte, né? No 46 e 47 a gente já estudou isso, tá? Tem a outra prece para ser dita também pelo obsediado. É o item 83. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar fulano da influência do espírito que o obsedia. Desculpa, essa é pelo obsediado. Eu estou fazendo a prece pelo fulano de tal que está sendo obsediado. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar fulano da influência do espírito que está obsediando ele. Se está nos seus desígnios, né, nos seus objetivos, vontades, objetivos, por termo, ou seja, por termo significa por fim, né? Por fim. Essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Então isso, nas primeiras reuniões mediúnicas se pedia isso, né? Para que eu fosse capaz de conversar com aquele obsessor. Hoje em dia, pelo menos nas mesas mediúnicas que eu frequento e que eu frequentei, ela não é mais, eu não posso afirmar que em todos seja assim, mas em muitos que eu já frequentei, que eu já visitei pelo Brasil e fora do Brasil, ela não é mais direcionada para aquele espírito. Ela é feita assim, que possa vir o espírito mais necessitado de ajuda ou de auxílio. E aí a espiritualidade manda, aquele médium que dá passividade, né? Popularmente falando que incorpora, recebe aquele espírito e o doutrinador vai conversar com ele. Mas lá atrás colocava isso, né? Me dá a chance de falar com esse espírito. Bons espíritos que me assistis, e tu, seu anjo da guarda, guardião, seu anjo guardião, desculpa, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido, porque tanto o obsessor como o obsediado, os dois estão se prejudicando, ambos estão se prejudicando. Em nome de Deus onipotente, adjuro, né, peço, rogo em nome de Deus,
o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Peço que esse espírito possa sair. Volto a falar que Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, foi a segunda obra que Kardec escreveu ali, né? Organizou. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho. Depois vem o Livro dos Médiuns, e aí ele traz muito mais qualidade de orientação. Isso aqui é um rascunho do Livro dos Médiuns, que aí a obsessão, os trabalhos médiuns já foram de uma maneira muito mais organizada aí, tá certo? Então, isso lá naquele início era dessa maneira. Hoje já não se faz tanto dessa maneira, tá certo? Item 84. Aí é a prece que aquela pessoa vai fazer pelo espírito obsessor. Mas Sérgio, ele é obsessor, ele não presta. Veja, ele ser um obsessor não quer dizer que ele não presta. Significa que ele está perdido numa determinada situação. E ele precisa de ajuda, de auxílio, de orientação, de esclarecimento, para ele então parar de cometer o mal e fazer o bem. Quando seu filho faz uma malcriação, quer dizer que seu filho não presta? Não. Quer dizer que seu filho precisa de uma orientação, para ele não mais fazer aquilo que é errado e fazer o que é certo. Simples assim, tá? 84. Prece pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsedia fulano de tal. Faze-lhe entrever, prever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou, por onde se encaminhou, O caminho onde ele se encaminhou, ou o caminho que ele escolheu, Que consiga então fazê-lo perceber o como ele está fazendo de mal. Em algumas sessões de desobsessão, o doutrinador ele fala espiritualidade amiga que possa ser mostrado a este irmão o caminho, o futuro que ele terá se ele, ao continuar agindo daquela mesma forma. Hoje já não é mais tanto lugar que faz assim, mas em alguns lugares ainda é feito esse tipo. A espiritualidade mostra a consequência daquilo que vai acontecer lá na frente e aí ele fica chocado, ok? Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal e tem tudo a ganhar fazendo o bem. E continua, espírito que te comprazes, que sente prazer, em atormentar N, fulano de tal, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. E aí ele diz, se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará, o mal nunca vai superar o bem, e que não podes ser mais forte que Deus e os bons espíritos. É um espírito ainda ignorante, um espírito ainda é fraco, um espírito ainda que não entende esses valores, Possível lhes fora preservar N, fulano, dos teus ataques, se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha que passar por uma prova. Então aqui ele coloca, que era possível preservar o fulano de tal. Na prece ele fala isso. Hoje em dia já se entende que determinadas situações, ele não foi preservado porque a gente entende como prova. Não, ele não foi preservado porque é lei de causa e efeito mesmo. Ok? Então aquele espírito que está sendo obsediado, às vezes precisa daquilo para ele se mexer, para ele começar a se melhorar também. Tá? Cuidado com essa palavra preservação, que às vezes vem essa preservação, e aí aquele espírito ele chega e começa a fazer um monte de besteira, Tá? Mas quando essa prova chegar a seu termo, ao seu fim, toda ação sobre a tua vítima te será vedada.
Então essa ação, na verdade, ela será vedada quando aquele espírito que está sendo obsediado, encarnado ou desencarnado, mudou o padrão vibratório. Ou seja, isso nos dá uma liberdade tão grande, porque isso nos livra de todo e qualquer obsessor. De todo e qualquer obsessor. Porque quando eu estou obsediado, eu me posiciono como vítima. Ah, ele está me obsediando, não posso fazer nada, né? Ah, eu bem que queria, mas ele fica me obsediando. Agora, quando ele dá essa informação, eu tenho o poder. Eu mudo meu padrão vibratório. Eu penso agora no bem. Eu penso agora em coisas boas. E o obsessor, ele vai continuar tentando, mas ele já não consegue mais, porque você mudou o padrão vibratório. Você se elevou. Então isso é libertador para todos nós, não é verdade? Ok? Então toda a ação sobre a vítima será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la, por isso, mais feliz. Assim a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Então aquele espírito está fazendo coisa errada, maldade, ele vai receber maldade. Ele vai colher aquilo que ele plantou, vai fazer o quê? Por isso a gente fala que não é um ato de maldade, é um ato de ignorância, porque ninguém quer coisa ruim para si mesmo, né? Mas por essa ignorância acaba acontecendo isso, né? Deus, que é todo poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados mais poderosos que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade, ao teu apego, né? A tua persistência se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por isso mesmo que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse, que ela encerre pela sua própria vontade. Eu me lembro aqui, quando a pessoa também eleva o seu padrão vibratório, aí sim, existe uma ação de espíritos de luz que levam aquela pessoa mesmo na marra para um outro lugar, para tirar. Aí isso acontece. Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha esposa, numa sexta-feira, a gente tinha reunião mediúnica, e eu estava vendo ali o obsessor com ela, né, perturbando, atazanando, ela com dor de cabeça, aí eu falava, faz um autopasse, né, e vamos lá e tal, né, porque eu via que era influência espiritual, pura influência espiritual. E aí a minha esposa ficou o dia todo sentindo dor, né, ela não quis muito se tratar nessa parte de... Ele queria até ficar em casa, não queria ir, né? Eu falei, bom, tá bom, né? Vai fazer o quê? Mas na última hora, já tinha ficado o dia todo, quando deu 5 da tarde, ela falou, não, vamos sim, vamos lá sim. Aí a gente foi, a casa espírita ficava 1h30 de onde eu moro. E no que a gente tá indo, aí eu no carro eu observei que aquele espírito já não estava mais lá. E aí eu ainda fiquei pensando, eu falei, olha só, né? Que espertalhão, né? Esse espírito ficou atazanando ela o tempo todo, atazanando a minha esposa o tempo todo, e aí na hora mesmo ele caiu fora. Aí vem um mentor espiritual, um orientador, ele fala, engano seu, meu filho. Observe melhor. O fato da minha esposa ter melhorado, porque quando ela entrou no carro a dor de cabeça dela passou, não significava que aquele espírito tinha caído fora. Mas ele tentou atormentar ela, e por uma conexão que foi criada, ele agora estava indo para lá e ele estava algemado, literalmente algemado, para poder então ir na casa espírita. Você não fez de tudo para impedir ela de ir, agora ela foi, agora tu vai junto. Ah, tu vai junto, e foi. E lá ele recebeu o auxílio, o amparo, o esclarecimento e se encaminhou. Repara, pela nossa mudança de atitude, pela nossa força de vontade. A minha esposa teve a força de vontade nessa hora, mesmo com aquelas dores. Todos nós podemos ter, né? Ele fala, uma mora, né, é um tempo decorrido que te concede, se não aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Então, lei de causa e efeito. Vamos aproveitar as oportunidades, né? Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará
a libertação dela. Na desobsessão, quando ela é presencial, a gente fala para a pessoa que está ali, né? Faça uma prece e tudo mais, né? Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que nesse momento praticas terá forçosamente um limite, vai chegar no limite. Ao passo que se persistir na tua obstinação, vai aumentar cada vez mais os teus sofrimentos. E ele continua, quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação momentânea? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas em fazer isso? O triste prazer de atormentar alguém, o que não impede que você seja desgraçado. Digas o que você disser e que te tornes ainda mais desgraçado. Né? Ele fala, não adianta ele falar argumento e tal, porque aquilo já não vale mais. Né? A par disso, vê o que você perde. Observa os bons espíritos que te cercam. Diz se não é preferível para a tua sorte, para a tua, né, a sorte deles. Foi aquele espírito lá que foi algemado, para ele enxergar, ele tomar um choque, e depois ele enxergar que eram espíritos de luz que estavam com ele ali. E aí depois ele foi e resolveu ser encaminhado, né? Ele me quis se encaminhar. Da felicidade de que te gozam, né? Desses espíritos de luz, tu também partilharás quando quiser. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer em vez do mal, o bem. Passa a fazer o bem. Sei que não podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós ajudaremos. Faz que em breve possamos dizer a teu favor a prece pelos espíritos arrependidos, né, que a gente já estudou aqui no número 73, e não considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não conte entre os bons. Então ele comenta, né, sobre olhar também a prece dos espíritos endurecidos, e ele bota uma observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes extremos. Na maioria dos casos, temos que nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obstém. E isto é um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Ninguém vai ficar ameaçando o espírito de nada. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou qualquer sinal material. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes tratamento simultâneo e consecutivo, seja o tratamento magnético ou médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, ó, muitos cuidados aí. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então ele fala para ler sobre o Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 23, obsessão. Tá? Aí ele já vai dando aí determinados esclarecimentos para nós. Prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, onde quer que se encontre, né? Aí eu falo e você pausa aí para mencionar os nomes. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos fazer um pedido por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio e o amparo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltando pause. Fluidificação da água, é lógico que você vai fazendo aí sempre pausando, né? Minutos de Espiritismo 23, tem o estudo completo da água fluidificada. Vamos colocar a água aqui e fazer a prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, pedimos que essa água possa receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Estou colocando então aqui minha água. Você aí vai pausando. Saúde. E prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado por mais este Evangelho no Lar, pela oportunidade de aprendizado e de conhecimento, em especial por termos completado essa série do Evangelho no Lar e que a gente a partir de agora reinicie,
porque uma vez só, lendo, não é suficiente. Cada vez mais a gente dê sequência e leia de novo, e de novo, e de novo, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Obrigado aos anjos guardiães que aqui se encontram e que nós possamos ter uma semana de luz e paz com todo auxílio e proteção, que possamos na semana que vem estar juntos para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, finalizamos a nossa série, a nossa saga aqui. A partir de agora, o que acontece? Quando nós começamos esse trabalho, em 2012, eu comecei para 3 pessoas que não sabiam fazer Evangelho no Lar. Isso foi crescendo, 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 a ponto da gente ter fundado uma rádio espírita e ter fundado uma casa espírita no Rio de Janeiro, Centro Espírita Amor, Perdão e Fé. Depois vocês procuram ou me peçam pelo WhatsApp. Na primeira temporada, as gravações não tinham muita qualidade. Então a gente fez uma nova temporada com 45 minutos, todos eles começando com 5 minutos exatos, e indo até o 45. Apenas nesse eu estou me permitindo estourar o tempo. Então o que acontece? Nessa segunda temporada nós fizemos ela bonitinha, com qualidade em HD, com o som direitinho, correto, para que todos pudessem ter essa sequência. Hoje em dia, o nosso objetivo já é de não gravar mais novos evangelhos no lar. Mas o site, a página da internet, ela continuará toda sexta-feira publicando o vídeo, colocando o texto, republicando, a correção das palavras mais difíceis, a gente vai colocar novas palavras com significado ali para facilitar, o suporte do continua. Para quê? Porque uma vez que nós já fizemos isso com uma qualidade boa dessa vez, a gente começa a trabalhar outros vídeos, outras gravações, outros estudos. Tá certo? Então esse é o objetivo. Qual é o nosso papel aqui? Semana que vem, Evangelho no Lar, número 1, e a gente começa de novo, ainda que o vídeo seja reprise, tá? Então, eu quero agradecer demais pessoas assim como o nosso querido Sérgio Monteiro, a Cris Nunes, a Rosângela Felício, são tantos amigos, que se eu for mencionar aqui, e quem diria, que uma sementinha, quando a gente plantou, quando eu falo para vocês, curte, compartilha, foi uma sementinha em 2012, para 3 pessoas, que eu gravei o vídeo ali, gravei o vídeo despretensiosamente, eu não imaginava que tanta gente iria, e que me fez dar palestras no mundo todo, no Brasil todo, que fosse, olha só, quando a semente é boa, o fruto mais cedo ou mais tarde ele vai surgir. Pense nisso com muito carinho, trabalhe sua reforma íntima, cada vez mais, faça com boa vontade. Quando eu fiz a gravação desse vídeo, eu não imaginava esses resultados, e nem fiz com essa pretensão. Fiz porque eu entendia que fazer isso era um ato do bem naquele momento. Faça sempre um ato do bem a todo e qualquer momento. E os bons frutos, mais cedo ou mais tarde, serão colhidos por cada um de nós. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, enfim, desde 2012, 450 vídeos, Olha que interessante. Esse é o 224, mas a gente começou com o número 0, porque o 0, ele é a introdução, falando o que é o Evangelho no Lar, como é que faz, como é que funciona e tudo mais, Então, é o 0, e aí o 1 é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então são 225 vídeos no total, tá? Quero agradecer demais a vocês, que a gente possa continuar firmes. Vamos em frente, vamos juntos. O site Evangelho no Lar 2012.blogspot continua, tá? A gente vai dando sequência a isso, tá certo? E quem sabe daqui a pouco a gente não faz um Evangelho no Lar em outros idiomas, enfim, o trabalho continua. Mas eu entendo assim que dessa vez já fizemos uma série inteira com uma qualidade boa, o bastante para a gente entender, compreender, trabalhar aí direitinho os estudos, E vamos para outras tarefas. Mas Sérgio, por que fazer o Evangelho no Lar de novo? Primeiro, em 225 semanas você consegue mesmo? Você guardou mesmo tudo isso? Você lembra o que foi na semana 14? Ou na semana 32? E você consegue colocar em prática? Eu acho que nós ainda não conseguimos.
Por isso o Evangelho no Lar ele se repete. Ele vai repetindo, que vai água mole em pedra dura, para ir entrando na gente aquela ideia. E aí a gente vai começando verdadeiramente a melhorar, né? Um pouquinho mais a cada dia, a cada semana, a cada oportunidade. E quando a gente refaz o Evangelho no Lar, às vezes a gente até se lembra da temporada antiga, vamos dizer assim, né? E aí a gente já está com um grau de evolução que nos traz novas percepções, que lá atrás a gente não percebia e que agora a gente já percebe pelo nosso grau de amadurecimento também. Ok? Então vamos continuar sim com o Evangelho no Lar. Apenas o vídeo é que não vai ser gravado vídeo novo. A não ser que tenha algum vídeo ali que eu tenha perdido a gravação dele, aí eu tenho que gravar de novo para repor. Mas que eu me lembre, a coleção completa está aí. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente, coloque aí seus comentários, né? Vamos compartilhar cada vez mais e vamos aprender, continuar aprendendo juntos. Aproveitar essa encarnação, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus. Desculpe aqui se eu estou meio emocionado com isso, né? Mas é muito bom ter conseguido aí o sentimento de missão cumprida no que diz respeito a essa parte, tá bom? Fiquem com Deus, podem mandar WhatsApp, podem mandar mensagem, vamos conversando cada vez mais, tá bom? Valeu e até outras jornadas aí que a gente tem. Beijos, tchau, tchau!